Esse vídeo aqui foi a pedido de muitos inscritos aí que queriam que eu respondesse algumas perguntas que foram feitas lá no canal. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para responder algumas perguntas de vocês aí. Inclusive façam seus comentários aqui embaixo, tirem suas dúvidas. Eu respondo todas as perguntas, mas eu seleciono algumas para poder fazer esses vídeos aqui. Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Vamos lá então agora para a primeira pergunta, que é do Lúcio Ricardo. Ele pergunta: Fumihiro, se no caso o adversário usar pino longo ou curto, como devo proceder? Lúcio, primeira coisa, você tem que entender o que é o pino curto e o pino longo. O pino curto, ele tem 1 milímetro, ou seja, ele é baixinho e ele é usado para jogadores mais atacantes. Geralmente são jogadores atacantes. Ou seja, a estratégia a ser usada é a mesma de um jogador de lisa. A diferença é no giro da bola. Vamos supor que o adversário deu um drive e a bola saiu daqui e até ela pingar na sua mesa, ela deu 100 giros com a borracha lisa. O jogador com a mesma borracha fazendo o mesmo movimento, dando um drive de pino, é um pouco raro, mas vamos só supor aqui que ele deu um drive de pino. Ele não vai ter 100 giros, ele vai ter 70 giros. No caso de bloqueio, vamos supor que essa bola que veio de lisa, você entrou com esse ângulo e você acertou a mesa. O mesmo drive, se vier com pino e você entrar com o mesmo ângulo, ela vai para a rede. Então você tem que ajeitar, você tem que abrir um pouquinho esse ângulo. A diferença é no giro da bola. Como a maioria dos jogadores jogam com lisa, nós estamos acostumados a jogar com jogador de lisa. Então estamos acostumados com um giro. Quando a gente pega um jogador de pino, a diferença é que ela vem com menos giro. Então, se você não se acostumar logo, você acaba errando muito na rede. Por isso que muitos jogadores têm dificuldade. Então, a recomendação aqui é, se você tem um rival que joga com pino curto, é necessário que você procure treinar um pouco com pino curto, para que o seu corpo se adapte um pouco mais com esse giro de bola. A cozinhada é a mesma coisa. Um jogador de lisa, ele raspou aqui, ela tem 100 giros. Um jogador de pino, ele cozinhar, ela vai ter menos giro, ela vai ter 70 giros. E aí quando você cozinha, a bola sobe. Teoricamente, o jogador de pino curto, ele joga também atacando. Então, como se fosse um atacante de lisa. A diferença só é esse giro aí. Por isso que muita gente tem dificuldade. Agora o pino longo é diferente. O pino longo ele não é baixinho, ele tem 1,4 milímetros, ele é um pouquinho mais alto e o efeito inverte. O estilo do jogador pino alto ele é totalmente diferente do jogador atacante. O jogador atacante, o que faz? Um adversário deu um drive para ele, ele devolve assim, devolvendo com um overdrive, com um efeito para cima. O jogador de pino alto não, a bola veio com drive, ele faz o movimento de cima para baixo, devolvendo a bola para baixo para você. E o contrário da cozinhada, quando o jogador cozinha para você dar uma cavada, o que você faz? Você vem de baixo para cima, tenta raspar atacando. Por exemplo, no caso da cozinhada, um jogador cozinhou para você, deu uma cavada, você pode devolver também com uma cavada, com uma cozinhada, como um tsutsuki. O mesmo atacar. O jogador de pino alto, no caso da cozinhada, se ele cozinhar, a bola dele vai sem efeito, vai muito fraca. Então, geralmente numa cozinhada, numa cavada, o jogador ele faz o que? Ele dá um push. O jogador de pino alto ele consegue devolver com muita facilidade com um push aqui. Então você cozinhou, você devolveu com a bola para baixo para um jogador de pino alto, a bola vai inverter, ela não vai voltar com efeito para baixo para você, vai voltar com efeito para cima. E a bola para cima que você devolver para o adversário, a bola vai voltar para baixo para você.
contanto que ele tenha a técnica, né? Se ele não tiver a técnica, ou seja, de cima para baixo e dar o push, se ele não tiver essa técnica nenhuma, é só ficar colocando assim, teoricamente todas as bolas vão voltar knuckle, né? Knuckle é bola sem efeito, bolas mortas que a gente fala. Então é necessário você ver o movimento do seu adversário também. Se você tem jogadores adversários que sempre jogam com pino alto, você tem que treinar bastante com pino alto. Eu tenho aqui o exemplo de um aluno, né? Que ele tem mais de 60 anos, ele joga bastante com jogador pino alto. O que eu faço com ele? Eu faço ele treinar bastante contra pino alto. Ele joga com pino alto e tem dificuldade de jogar contra pino alto. Então o que eu faço? Eu mesmo pego a raquete de pino alto e eu faço o treinamento com ele com pino alto. Assim ele se acostuma e ele vai ter menos dificuldade e vai conseguir montar vários tipos de estratégia para jogar contra pino alto. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta e domingo às 8 horas da noite. E só é possível fazer esse conteúdo de qualidade aqui com a inscrição de vocês. Mas o YouTube indica o canal e assim é possível fazer mais conteúdos de qualidade aqui para você. Tá bom? Ajuda a fortalecer o canal aí. Então vamos agora para a segunda pergunta. Fumihiro, por que essa raquete roxa tem cabo grosso? Há um tempo atrás eu estava usando uma borracha roxa aqui para teste. Ele se referiu a essa raquete aqui. Essa raquete porque ela tem um cabo grosso aqui. Teoricamente no Brasil é conhecido como caneta japonesa, né? Eles chamam também de raquete quadrada. E essa raquete nós seguramos na empunhadura caneta. Caneta é como se você estivesse segurando uma caneta mesmo. E assim, com esse cabo um pouco mais alto, fica mais fácil para segurar. Diferente da raquete clássica ou clacineta, né? A diferença é só da altura desse cabo aqui, né? O clacineta, o cabo é mais curto e o clássico é mais comprido, né? O clacineta também segura na empunhadura caneta, né? Dessa forma aqui, o clacineta também. Como o cabo ele é mais curtinho, às vezes fica difícil aqui para você encaixar o dedo aqui, né? O dedo indicador. Para quem só pensa na empunhadura, nesse caso aqui o cabo mais alto, mais grosso é melhor. Se por exemplo você quiser virar a raquete aqui, né? Porque alguns jogadores eles giram a raquete até para usar um tipo de borracha. Nesse cabo grosso aqui fica mais difícil, você vai se incomodar um pouquinho. Então o jogador que joga no estilo caneta com esse cabo grosso aqui, mais largo aqui, geralmente quando o jogador usa mais a parte da frente aqui da borracha, que é a borracha vermelha no caso agora, né? Tanto no back como no fore. É por isso que o cabo é grosso, para ficar mais fácil para você segurar aqui. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoie o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. Vamos agora então para a terceira pergunta, é do M4RS. Existe alguma empunhadura ilegal? Que eu conheça, não. Eu acho que você pode segurar de qualquer maneira, né? Principalmente assim caneteiro, né? Tem jogador que segura assim, tem jogador que segura assim, tem jogador que segura assim, tem jogador que segura mais na pontinha aqui, tem jogador que segura bem aqui, jogador clássico também, tem jogador que segura bem na pontinha aqui, tem jogador que segura na forma tradicional, tem jogador aqui que coloca o dedo médio encostando já na borracha. Não tem problema algum. O problema é que em algumas empunhaduras você vai ter dificuldade de fazer algumas técnicas, né? Por exemplo, no caso do caneteiro, se ele segura dessa forma aqui, para ele bater de direita tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, e para você bater de back, o máximo do ângulo que eu consigo é isso aqui. E se a bola do adversário estiver para cima, essa bola vai para o teto. Você tem que mudar, você tem que fazer assim. Com essa empunhadura aqui, ó, com essa empunhadura aqui você consegue um ângulo melhor, ó, consegue fechar mais, tá? Aí com essa empunhadura aqui você não consegue, ó, o máximo que eu consigo é isso aqui. E com isso aqui você não consegue recepcionar a bola do adversário, você tem que fechar mais aqui, ó, o ângulo. Então você tem algumas dificuldades para fazer algumas técnicas aí se você não segurar da forma correta, né? E a forma correta do caneteiro seria do meio para baixo aqui, tudo bem. Dá para você segurar tanto reto aqui, um pouco dobrado assim, isso aqui não tem problema. O problema seria se você fizesse isso aqui. Não tem uma empunhadura ilegal, você pode segurar do jeito que você quiser, só vai ter algumas dificuldades aí para fazer algumas técnicas, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui, WXZH. Pode me falar como eu limpo a borracha da raquete sem tirar o efeito? Geralmente eu limpo só com a mão mesmo, só para tirar a poeirinha que fica aqui em cima, né? Porque conforme a bolinha vai batendo aqui,
a bolinha ela é suja, né? Então vai ficando um pouquinho de poeirinha aqui. E essa poeirinha pode te prejudicar quando você for usar uma técnica como um drive, por exemplo, né? Como uma cozinhada, por exemplo. Ou um saque, por exemplo, com bastante efeito, né? Para a bola fazer curva. Pode te prejudicar. Tem uma crosta aqui de poeira, ela vai patinar. O jogador deu um drive em você com muito efeito, você tem que cobrir bastante, cobrir quer dizer fechar bem o ângulo aqui. Se tiver uma camada de poeira aqui, ela vai escorregar, vai patinar e vai cair na rede. Se tiver muito sujo, aí eu passo um pouquinho de água. Às vezes eu nunca vi perder o efeito porque você passou o seu suor aqui, ou você passou sua mão, ou se você passou mesmo com um detergente diluído em água, né, o que eu fiz durante 1 ano e meio aí por causa da pandemia, e não teve problema algum, não tira o efeito nenhum. O que tira efeito é o contato com a bolinha que você tem todo dia. O jogador de tênis de mesa, ele conforme ele vai batendo, ele não bate aqui, 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 ele tem uma média, né? Uma média, a média ideal seria no centro da raquete. E aí vai desgastando essa parte aqui, né? Conforme você vai tendo contato, você vai raspando, 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 ela vai se desgastando e você vai perdendo o efeito. Tem prazo de validade a borracha ela não dura para sempre. Se você está com esse problema da borracha estar sem efeito um pouco tal, é sinal que já está na hora de trocar a borracha. Vamos agora para a próxima pergunta, Denilson Abdias. Oi, queria saber aonde comprar material de tênis de mesa. Material de tênis de mesa a gente encontra em vários lugares, né? Hoje, principalmente na internet, né? Na internet tem vários lugares, tem pessoas que compram também da China, tem vários sites aí internacionais, né? Tem empresas aqui no Brasil também representando raquetes, borrachas aí do estrangeiro, né, da Europa, do Japão, tipo Butterfly, Yasaka. No meu caso, para oferecer para os seguidores aqui do canal, eu tenho um site, fumigidotenisdemesa.com. Lá nesse site você tem a loja onde tem vários tipos de materiais de tênis de mesa. Eu sou afiliado da Amazon, eu tenho vários materiais lá que eu indico, né? São materiais assim que eu achei que tem a ver com tênis de mesa, por exemplo, tênis, né? Tênis você não pode usar qualquer tipo de tênis, né? O solado tem que ser baixo, então eu peguei todos os tênis que eu achei que tinham solado baixo, que era de boa qualidade, eu selecionei e coloquei na minha loja lá. Então tem uma aba lá somente para tênis. Raquetes de tênis de mesa, por exemplo, né? Só que nesse caso são raquetes montadas, né? São raquetes mais para iniciantes, mas também foram selecionadas, eu não peguei qualquer uma, né? Porque lá na Amazon tem um monte de raquete lá, eu selecionei as que eu acho melhor e aí eu coloquei no meu site. Tem também acessórios também de tênis de mesa, né? Como redinha, raquete, bolinha. Também tem materiais de preparo físico. Tem livros também que eu já li, que eu recomendo. Eu vou deixar aqui no link. Se você quiser conhecer, dá uma passadinha lá. Se você quiser materiais separados, né? Borracha ou raquete separada, eu vou pedir para você entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição também. E aí eu posso te indicar algumas pessoas que eu conheço, alguns amigos que vendem materiais aí que eu posso recomendar aí para você. Ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Tchau!